Evangelho de João, capítulo 1, verso 43. João 1, 43. Antes de eu ler esse texto, deixa eu apenas aqui dar uma pequena introdução. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos exemplos de muitos homens e mulheres de Deus, pessoas que no seu tempo fizeram a diferença, foram usados por Deus, foram muito abençoados e fizeram a diferença não apenas em sua vida, mas através de sua vida fizeram a diferença na vida de tantas outras pessoas. E esses exemplos, eles devem ser observados por nós, porque nós temos tantas lições a aprender. Aquilo que é bom, nós devemos reter. Da mesma maneira que aquilo que é prejudicial, nós também devemos ressarcir da nossa vida o quanto antes, né? Então, aquilo que é mal, a gente dispensa, a gente diz não, mas aquilo que vem de Deus, irmãos, isso nós temos que abraçar e seguir. E hoje eu quero falar de um discípulo, de um personagem bíblico, que não é, digamos assim, tão falado, tão conhecido, mas ele tem um papel na história muito grande mesmo, que é o Filipe. Hoje eu quero pregar sobre o ministério de Filipe. Lembra quando, lá por exemplo, naquela passagem da multiplicação dos pães e peixes, né? Filipe é um daqueles a qual Jesus pergunta, né, como que nós conseguiremos alimentar, enfim, a toda essa multidão. E o Filipe vem com aquela resposta que parecia lógica, que parecia até racional, né, por assim dizer, que não havia lugar para se comprar, né, não havia dinheiro para se comprar pão para toda aquela multidão, e ainda que houvesse o dinheiro, não haveria um local propício para comprar pão e alimentar toda aquela multidão. Mas hoje eu quero falar, é claro que não dá para falar tudo, né, numa única live, numa única reunião, mas eu quero abordar, pelaquilo que eu entendi, alguns aspectos fundamentais, passando numa ordem cronológica, desde o momento ali da sua conversão, seu primeiro contato com a palavra, com o Senhor Jesus, até o homem que ele venha a se tornar. Repito, não vai dar para falar tudo aqui, né, por exemplo, de sua morte, de todo o seu ministério, mas algumas coisas, pelo menos o início da sua caminhada e o auge, o seu ápice de fé, isso eu quero transmitir aqui hoje para vocês. Então, estejam com o coração aberto, e todas as vezes que hoje na palavra eu ler Filipe, eu gostaria que você trocasse esse nome, Filipe, pelo seu nome. Eu gostaria que você se encaixasse nesse personagem, que você se visse nele, e que você pudesse observar as coisas que ele fazia, para copiar essas coisas, imitar essas coisas, e ao seguir essas regras de conduta, regras de moral, regras de evangelismo, você também, eu creio, que terá o mesmo êxito ao qual ele teve, que você viverá como ele viveu, e agradará a Deus, porque o nosso propósito é em tudo agradar a Deus, e você pode agradar a Deus. Vamos então começar com o momento que ele aparece aqui na nossa história, o momento em que ele aparece na Bíblia, o momento do seu primeiro contato com Jesus. Olha só, Evangelho de João, capítulo 1, verso 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. Deixa eu ler de novo esse verso. Olha, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia,
e achou a Filipe e disse para ele: segue-me. Deixa eu observar alguns pontos desse verso com você. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia. Irmãos, Jesus ele sente de Deus um impulso, uma vontade, um desejo de ir até a Galiléia. Quando você é impelido, você é tocado por Deus para fazer algo, faça. Jesus ele sente que a missão dele no outro dia era lá nessa cidade, aqui na Galiléia, né? Como ele disse. Então, já que ele queria ir a Galiléia, ele sentiu de ir, ele realmente foi e vai até lá para ganhar um homem que se tornaria um grande homem de Deus. Às vezes nós frustramos alguns planos de Deus, porque muitas vezes Deus me move, me toca para ir até um local, para falar alguma coisa, e movidos pela nossa vergonha, movidos pela nossa timidez, a gente se retrai e não vai ao local, ao lugar aonde Jesus queria que fôssemos. Até mesmo consideramos muitas vezes ser aquilo coisa da nossa cabeça. Eu estou querendo ir lá, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu estou querendo ir lá, mas eu acho que não, eu não vou. E muitas vezes é Deus lhe tocando, porque lá naquele lugar, lá naquela casa, lá naquela pessoa, lá naquele local tem alguém para ser salvo, como aqui no caso, para ser achado, para ser encontrado. Imagine se Jesus não tivesse ido até a Galiléia, não apenas Filipe correria o risco de não ter conhecido a Jesus, mas todos aqueles que se converteram pela pregação de Filipe, todo um plano de Deus, todo um projeto poderia vir a ser frustrado. Então, eu te aconselho, não frustre nenhum plano de Deus. Se Deus te tocar para você ir a tal lugar, para você evangelizar tal pessoa, vai lá, irmão, e fale com ousadia. E não pense, quem sou eu para falar de Jesus? Aquela pessoa é formada, aquela pessoa é um doutor, é um juiz, é um delegado, aquela pessoa é um promotor, aquela pessoa, ela tem uma ciência do mundo, um conhecimento tão vasto. Meu Deus, eu tenho apenas aqui um pequeno estudo, perto daquela pessoa, eu sou tão pequeno. Irmão, não importa, se Deus falar para você ir lá e falar dele, vai e fale, mas fale com confiança, porque se Jesus te levou a tal lugar, a tal trabalho, a tal emprego, foi para que você chegasse naquele lugar e fizesse a diferença. Jesus ele vai a Galiléia e diz que ele achou a Filipe, e você só acha aquilo que você está procurando, né? Se você, para achar alguma coisa, você tem que estar procurando aquela coisa. Jesus também está à procura hoje de Filipes, e que nessa procura, ele encontre em cada um de nós Filipes, pessoas, sabe, que ele possa achar. A Bíblia diz que Deus, por exemplo, procura verdadeiros adoradores, que Ele acha em nós verdadeiros adoradores. Deus está à procura. Deus achou a Filipe, e se Deus achou, é porque ele estava perdido. Tem tanta gente hoje perdida, sem rumo, sem direção, sem Deus, sem fé. Sabe, tem tanta gente hoje perdida no vício, nas drogas, perdida na imoralidade, no mundanismo, perdido na idolatria, na feitiçaria. Tem tanta gente perdida, irmão, com a cabeça virada, pensando em divórcio, pensando em separação, pensando em até em dar cabo da própria vida. Essa semana eu conversei com uma pessoa, irmãos, olha que coisa séria, que pensou, o demônio sugestionou na mente dela tirar a vida dela. Falei, está amarrado isso em nome de Jesus. Mas você veja, existem muitas pessoas perdidas.
E aqueles que estão perdidos, eles podem ser achados, encontrados. E nós somos os agentes de milagre. Nós somos aqueles que devem encontrar essas pessoas perdidas. Jesus disse que se uma ovelha se perde, ele deixa as 99 lá no aprisco e ele vai em busca daquela que se perdeu. Irmão, vamos em busca da ovelha perdida. Vamos em busca dos Filipes deste mundo, daqueles que devem ser achados e encontrados. E quando Jesus acha o Filipe, Jesus dá a ele uma palavra. Jesus diz assim para ele: segue-me, segue-me. E o grande segredo para as nossas vitórias é esse: é seguir os passos de Jesus. Você quer se tornar uma pessoa que vai agradar a Deus em tudo? Sabe que nesta terra viverá as maravilhas de Deus e no porvir a maior de todas as bênçãos, a salvação. Ah, pastor, eu quero agradar a Deus. Então siga os passos de Jesus. Coloque a sua vida sob os trilhos, a direção da palavra de Deus. Se permita ser guiado, se permita ser dirigido. Saia do controle e deixa Deus controlar a sua vida. E como que Ele vai controlar? Quando você começa a ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, pedir a Deus os conselhos, as orientações, as palavras, as diretrizes, e aí Deus Ele vai te instruindo. Ele está no controle. E você, como se fosse um mero passageiro, você vai acompanhando os passos de Jesus, você vai seguindo o que Ele apresenta para você, e aí você vai começar a ver portas se abrindo, você vai começar a ver demônios caindo por terra, você vai começar a notar que Deus vai te usar de maneiras sobrenaturais, que você vai até ficar boquiaberto e dizer: meu Deus do céu. Mas por que tal fato aconteceu? Porque você se permitiu ser dirigido por Ele. Jesus falou para Filipe: Filipe, eu te achei, agora segue-me, vem atrás de mim, sabe? Aprenda comigo, seja orientado por mim. O segredo de Davi era esse. Davi disse lá no Salmo 23, o Senhor, olha só, o Senhor é o meu pastor. Davi deixou claro que ele era ovelha, que ele tinha um pastor, que ele tinha alguém que o guiava, que o dirigia, que o levava, como ele mesmo descreveu, aos pastos verdejantes, as águas tranquilas. Eu vejo hoje muita gente: eu quero pasto verdejante, eu quero prosperidade, eu quero comer o melhor, eu quero águas tranquilas, eu quero uma família, uma vida de paz. Você quer? Eu quero. Então deixa Jesus ser o teu pastor, deixa e seguir tendo a palavra de Deus como o seu manual de fé, de conduta. A palavra de Deus é a nossa bússola, que mostra, irmãos, o nosso norte. E quando eu pauto a minha vida ali, não há impedimentos, não há barreiras. Olha só, vamos lembrar o que vimos aqui nesse verso 43. Jesus, ele sente de ir a Galiléia e vai. Chega lá, ele achou Filipe, estava perdido, mas foi encontrado. Olhando para Filipe, ele disse: Filipe, me segue, vem atrás de mim, me acompanhe. E você sabe o que Filipe fez, irmão? Passou a seguir Jesus. Passou a seguir Jesus. E uma coisa que eu acho lindo, vamos ver aqui agora o versículo 44, né? E Filipe era de Betsaida, cidade de André, e também a mesma cidade de Pedro. Filipe, olha que lindo, ele achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem o Moisés escreveu na lei,
e de quem escreveram todos os profetas. Quem foi esse que eu encontrei, irmãos? Jesus de Nazaré, filho de José. Perceba que uma vez achado por Jesus, o que Filipe fez? Foi achar outra pessoa. Ele foi ganho e desejou ganhar alguém. Quando nós verdadeiramente aceitamos a Jesus, conhecemos a Jesus, nós temos que ter esse mesmo desejo de Filipe, essa mesma vontade dele. Veja bem, o Filipe é achado por Jesus, e ele é tomado assim, ele é contagiado de uma coisa tão linda. A experiência que ele teve foi tão gratificante, foi algo tão real, sabe, foi algo indescritível a ele, mas ele foi tomado de uma alegria, de uma felicidade tão grande, que ele não se conteve. Era como se ele quisesse falar para outras pessoas. Ele queria que outras pessoas tivessem a experiência que ele teve, passasse pelo que ele passou, sentisse o que ele sentiu. Irmãos, quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele não consegue se calar, ele não consegue se deter. Ele sente assim Jesus na vida dele de uma forma tão plena, de uma forma tão abundante, a sua alegria, ela é tão contagiante, que ela não consegue guardar para si, ela precisa passar isso para frente. O Filipe falou, eu tenho que contar para alguém. Para quem que eu vou contar? E a primeira pessoa que ele achou foi o Natanael. E aí ele chega para o Natanael e falou, Nata, né? Nata é uma forma mais íntima aqui que eu tenho dele, né? Ô Nata, rapaz, você não está sabendo, eu achei aquele a qual o Moisés na lei falou, os profetas confirmaram. Lembra daquele que nós estávamos aguardando, estávamos esperando? Pois é, eu achei, eu tive um encontro com ele. E Natanael foi outra pessoa salva por Deus. Irmãos, você tem que ganhar almas. Você tem que ter prazer em testemunhar, em mostrar Jesus para as pessoas, em passar a elas as experiências que você está tendo. Eu não posso só receber, irmãos, porque aquele que só recebe e não dá, ele morre. Existe um mar chamado Mar Morto. Já ouviu falar do Mar Morto? O Mar Morto, ele é chamado assim porque lá não tem peixes e tal, a quantidade de sal é muito grande. Se a pessoa, ela consegue até deitada ficar boiando naquele mar. E uma coisa geográfica que acontece, que é interessante ressaltar, é que o Mar Morto, ele recebe águas de vários lugares, mas ele mesmo não manda ou não envia água para ninguém. E talvez esse seja o motivo dele ser conhecido e chamado o Mar Morto. Ele recebe, mas ele não envia. Tem muitos, chamar de cristãos hoje, que eles recebem muita coisa de Deus. Palavras, direções, orientações, milagres, curas, mas ele recebe, mas ele deixa de transmitir. Ele encontra inúmeros motivos ou razões. Esses dias uma senhora contou para mim uma série de milagres que ela recebeu, uma série de milagres. E eu falei para ela, irmã, só tem que contar testemunho. Coisa linda que Jesus fez na sua vida, coisa maravilhosa que Jesus fez, só tem que contar testemunho. Ela falou, não, pastor, é que está faltando uma coisinha ainda.
E aí eu estou esperando, que aí eu quero contar um milagre mais completo. Eu falei, não, irmã, o que a senhora já recebeu, já vai contando, já vai alegrando, já vamos glorificando a Jesus pelas obras já feitas. E depois, à medida que a senhora receber outras obras também, a senhora conta as outras obras também. Né? Para quê? Para que outras pessoas percebam e vejam que a sua vida está sendo transformada. Irmão, o Felipe não se conteve, não. O Felipe foi achado por Jesus, e aí o próximo passo dele foi achar alguém. Foi achar alguém. E eu, em nome de Jesus, eu quero incumbir você desta missão. Eu quero que você ainda esse mês ache alguém. Encontre alguém. Qual é o seu Natanael? Que Deus mostre para você um Natanael. Que Deus traga agora mesmo à sua memória alguém que está longe de Cristo. E você vai trazer essa pessoa para Cristo. Você vai apresentar esta pessoa ao Senhor Jesus. Você vai convencer esta pessoa de voltar aos caminhos de Deus. Para isso, que Deus lhe capacite com sabedoria, instrução, palavra, conhecimento, com tudo que você precisa, para que você tenha sucesso nessa obra, tal como aqui o Felipe, ele também o teve. Nós temos que fazer isso. No Evangelho de Mateus, deixa eu mostrar para você o porquê que temos que fazer isso. Mateus capítulo 10, verso 6, você vai ver que é uma, eu vou usar esse termo só para que você entenda, mas é uma obrigação a gente ganhar essa alma, de nós salvarmos essa vida, tá? Aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 6, Jesus disse, olha, mas ide antes, ele falou ide, né, a forma imperativa, foi uma determinação, uma ordem de Jesus para nós, ide antes, e a quem eu devo ir, irmãos? As ovelhas perdidas, da onde? Da casa de Israel. Eu tenho que ir. Jesus falou assim, ó, vai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você conhece uma pessoa que precisa ser achada? Você conhece uma pessoa que precisa ser encontrada? Então vá a ela e salve essa ovelha. Ovelha longe do aprisco é uma ovelha que está a perigo. O lobo, ele não tem medo da ovelha, mas ele tem medo do pastor. Se nós estivermos no aprisco, o lobo não vai se meter conosco. O lobo aqui é a figura do inimigo, né? Do adversário. Aquele que se quiser, se tiver uma chance, quer nos destruir, quer nos devorar. Pedro falou, né, que o ladrão, o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então ele fica procurando meios e formas de me destruir. Mas se eu estou no aprisco, eu estou seguro, eu estou protegido. Ali, se o lobo aparecer, as ovelhas juntas vão fazer barulho, o pastor já vai acordar, já vai pegar o cajado e já vai dar na cabeça do lobo. E não vai deixar o lobo tocar na ovelha. Mas e essas ovelhas perdidas? Essas que estão fora do abrigo, fora da proteção, fora do, vou chamar assim, o bunker espiritual. Aí acontece os males e ela vai acabar sendo afetada. E tudo poderia ser evitado se simplesmente você ou eu tivéssemos ido a esta ovelha perdida e resgatado ela,
porque esse é o ministério de Filipe. Já que eu tive um encontro com Jesus, já que eu experimentei Jesus, já que eu vi que é bom, que é maravilhoso, eu quero passar isso adiante. Eu não quero que isso morra em mim. Eu não quero ser um mar morto. Eu não quero ter recebido apenas para que eu engorde, mas eu quero engordar espiritualmente outras pessoas também. Agora, Filipe ganhou Natanael e ele tinha uma estratégia muito interessante de ganhar uma pessoa para Cristo, que era, sabe, irmãos, despertar nas pessoas um interesse pelo Senhor. Volta lá no Evangelho de João, vamos falar sobre isso. Vai lá no capítulo 12 agora, Evangelho de João, capítulo 12, lá na altura do verso 21, vamos ver aqui Filipe, enfim, despertando esse interesse nas pessoas. Porque já que eu vou levar Jesus para alguém, eu preciso levar da maneira correta, né? Eu preciso apresentar o meu Jesus de uma forma que as pessoas que vão olhar vão ter interesse. Vão falar, poxa, tem que despertar algo na pessoa. Tem que despertar. Vamos ler aqui, você vai entender, né? Versículo 21. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era lá de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe. Veja, irmãos, eles foram até Filipe, rogaram. Rogar é pedir com instância, né? Pedir insistentemente, com insistência. Rogaram dizendo: Senhor, Filipe, queríamos ver a Jesus. Irmãos, o exemplo de vida de Filipe, a sua conduta, a transformação a qual ele experimentou, os milagres que ele viveu em sua vida pessoal, despertou o interesse das pessoas. As pessoas começaram a olhar o Filipe com outros olhos. A olhar o Filipe, sabe quando você olha, você vê uma pessoa que foi transformada, que foi lapidada, as palavras mudou, o jeito de ser, o jeito de andar, o jeito de vestir, o jeito de falar, tudo mudou em Filipe. Mas mudou, é claro, de uma forma positiva, né? Porque tem gente que muda de uma forma negativa. E não, o Filipe, ele se transformou num exemplo de fé, de conduta, de experiência. E essa transformação, ela foi tão visível, essa transformação, ela foi tão clara, que as pessoas começaram a ir a ele e rogavam a ele, pediam: ô Filipe, nós queremos, olha só, irmãos, queríamos ver a esse Jesus aí que você está pregando, esse Jesus de quem você tanto fala, esse Jesus que transformou, é inegável, não há como eu negar a transformação que você teve, a vida que você recebeu, a forma com a qual hoje você se conduz, a sabedoria, as palavras, olha, é inegável. Irmãos, olha, ainda que uma pessoa seja da mais incrédula possível, se ela tem que olhar para você, irmãos, e ver em você essa mudança, que vale a pena andar com Jesus, sabe, que andar com Cristo é infinitamente melhor. As pessoas têm que olhar para você e ver, notar, perceber, que do dia em que Jesus entrou na sua vida, tudo se transformou. A transformação da água para o vinho. Porque daí as pessoas vão chegar para você e vão dizer: olha, eu quero ver o teu Jesus. Eu quero ver o teu Jesus. Eu quero conhecer o seu Jesus. Me leve até o seu Jesus. Me apresente
esse seu Jesus. Imagine, irmão. Imagine o seu cônjuge, os seus filhos, amigos, parentes, colegas de trabalho, chegar para você e falar assim, ô Felipe, né? Chamar você pelo teu nome e falar assim, olha, eu quero entregar minha vida para o teu Jesus. Eu quero amar o teu Jesus. Eu quero obedecer ao teu Jesus. Eu vejo você, eu vejo a tua alegria, eu vejo a tua luz, eu vejo a sua positividade, eu vejo que você coloca a mão, parece o toque de Midas, você coloca a mão, vira ouro, prospera, cresce. Eu vejo que Deus te favorece, te ajuda, te auxilia. Não, eu quero ver o teu Jesus. Eu quero andar com o teu Jesus, eu quero caminhar com o teu Jesus. Irmão, eu quero isso para mim. Esse é o ministério de Filipe. Quantas pessoas já chegaram para você e disseram isso? Eu quero ver o teu Jesus. Me leva lá para a igreja. Me leva lá porque eu quero ver Jesus. Me leva lá porque eu quero experimentar essa cura que você recebeu. Eu quero experimentar essa mudança de vida. Zacarias, irmãos, eu não marquei esse verso, eu sei que é Zacarias 8, irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver, se eu não me engano é Zacarias 8. Isso mesmo, Zacarias 8, é lá no finalzinho. Deixa eu começar a leitura no 20. Irmãos, esse é um ministério para quem quer ganhar sua casa, salvar sua família, que quer salvar seus entes queridos, libertar as pessoas. Zacarias 8:20. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda sucederá, e que isso suceda na nossa vida, que virão povos e habitantes de muitas cidades, pessoas de todas as raças, crédulos, religiões, sabe, todos os povos, e habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa, acelera gente, corra, e vamos depressa ao quê? Suplicar o favor do Senhor, pedir a bênção de Deus, né? O Senhor dos exércitos, e eu também irei. Vocês achavam que eu não ia, mas eu vou também, mais duro de coração, ele também vai se candidatar a ir. Assim virão muitos povos e poderosas nações para buscar lá em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Agora o 23, que é onde eu queria chegar. Assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia, e que esse dia para nós se torne em hoje, irmãos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pessoas que tinham outras culturas, outros gênios, outros pensamentos, mas eles pegarão, sim, pegarão na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco. E sabe por que eu vou com você? Porque temos ouvido que Deus está convosco. Irmão, imagine isso. Imagine as pessoas segurando na tua roupa e dizendo assim, ó, você vai me levar para a igreja hoje. Eu vou lá, eu quero experimentar esse Deus, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu tenho ouvido falar que o Senhor está com você. Eu tenho visto Deus em você, pessoas de todas as línguas, de todas as culturas, de diferentes procedimentos, diferentes pensamentos, que antes amavam a diferentes deuses, serviam a diferentes coisas, mas eles vão olhar aquele judeu e falar assim, filho, me leva com você, me leva, eu vou junto, eu quero o teu, lembra do que disseram a Filipe? Eu quero ver o teu Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero o teu encontro com Jesus, eu quero gozar daquilo que Jesus tem para mim, eu quero conhecer os planos de Deus, os audaciosos projetos do Pai, eu quero conhecer Jesus.
Sabe o que atrapalha algumas pessoas de conhecerem Jesus? São a sua estrutura. Lá no Evangelho de Lucas 19, quando narra a história de Zaqueu, e é claro que eu não vou ter tempo aqui de falar da história de Zaqueu, toda ela, precisaria de um culto, né? Só para pregar a história de Zaqueu, mas aqui no capítulo 19, no verso 3, a palavra declara, olha, e procurava ver, você vê que ele até queria ver, tinha um desejo de ver quem era Jesus, só que ele não podia, ele não conseguia. Por que ele não conseguia, irmãos? Por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. O Zaqueu, ele era um homem baixinho. E por ele ter uma pequena estatura, a multidão o impedia de ver Jesus. Sabe quando você vê um pai pegando um filho e colocando assim nos ombros, para que ele veja algo? Porque o filho com pequena estatura, ele não consegue ver. A multidão, as pessoas que estão na frente, atrapalham. Você compreende? Quem está na frente, atrapalha. Tem muita gente nesta vida querendo ver Jesus, mas tem uma multidão de coisas, uma multidão de sentimentos, uma multidão de mágoas, uma multidão de complexos, uma multidão até mesmo de de uma imprensa paga para falar mal de igreja, de criticar pastores. Tem muita gente, irmãos, que fala mal de pastores sem nunca ter pisado um pé numa igreja, sem nunca ter conhecido um pastor, mas ele formou uma opinião devido ou baseado em algo que um dia ele ouviu, sabe? E essa pequena estatura dele não o permite ver a Jesus, contemplar. Zaqueu até queria, até havia um interesse, mas a pequena estatura impedia. Você quer ver Jesus na sua vida? Então cresça. Agora, é claro que eu não falo mais de estatura física, mas uma estatura espiritual. Você tem que crescer. Cresça na sua fé, cresça no seu entendimento, cresça na sua devoção diária, cresça na sua comunhão, na sua experiência, cresça na sua vida de oração, na sua vida de jejum, cresça. Porque quanto mais corpo espiritual você tiver, mais facilidade você terá para ver a Jesus, para contemplar Jesus, para receber de Jesus tudo o quanto, enfim, a você tem reservado e preparado. Bom, vamos agora no livro de Atos dos Apóstolos, está em Lucas, é o livro da frente, né? Aliás, tem João e chega em Atos, né? Tem 2 livros para frente, na verdade. Atos capítulo 8, versículo 6. Atos capítulo 8, versículo 6. Esse verso ele é muito importante. Preste bastante atenção aqui agora. Olha só. E as multidões, agora não era mais apenas o Natanael ou uma única pessoa, mas agora já haviam multidões, muita gente reunida, unanimemente, e eles prestavam atenção, eles pararam o que estavam fazendo, e começaram a prestar atenção ao que o Filipe, ele dizia. E por que eles prestavam atenção? Porque ouviam, e não apenas ouviam, mas também viam, né? Ou seja, ouvia com seus ouvidos, viam, enxergavam com os olhos, os sinais que ele, o que, irmãos? Que ele fazia. Irmãos, existem alguns casos que o falar de Jesus não vai ser o suficiente. Existirão casos e pessoas, multidões,
que além de falar, eu terei que demonstrar através de milagres, de sinais. E eu ainda iria até mais além. Tem gente que ainda que veja os sinais, ela ainda terá dificuldade em crer. Lembra de Faraó? Faraó, irmãos, ele viu praga atrás de praga, dizimando e destruindo ao Egito. E mesmo vendo os sinais que Deus operara através de Moisés e Arão, mesmo assim ele teve uma dificuldade grande de crer, de se render, de, enfim, permitir, né, por assim dizer, que o povo saísse do Egito. Então tem pessoa que ainda que ela veja, ela tem dificuldade ainda de crer. Alguns, como Natanael, basta você falar, já é o suficiente. Alguns você fala, mas ela olha, talvez ela até acredite, talvez ela até goste do que ela ouviu, creia no que ela ouviu, mas se ela não ver os sinais, aquilo não será totalmente testificado no coração dela. As multidões, unanimamente, prestavam atenção no que o Filipe dizia. Sabe assim, irmão, na hora que o Filipe ia pregar, as pessoas paravam tudo, paravam o que estavam fazendo, para dar toda a atenção ao que o Filipe estava dizendo, porque eles sabiam que após aquelas palavras, Deus faria milagres. Deus se manifestaria em forma de sinais. Então, irmãos, para ocupar o ministério de Filipe, é um ministério que hoje, né, Deus, ele quer despertar na nossa vida, para ocupar esse ministério, é muito importante, irmãos, que nós venhamos a nos permitir ser usados por Deus. Deus, ele quer usar não só a sua boca para falar, mas também as suas mãos, para que através delas sinais e maravilhas sejam operadas, sejam manifestas. Porque se para que uma pessoa creia, ela precise ver, então o meu papel como cristão é mostrar, é fazer o que Jesus fez lá para o discípulo da incredulidade, o Tomé. O Tomé falou, eu não creio. Falaram, Jesus ressuscitou. O Tomé falou, olha, me desculpa, mas eu não acredito. Para que eu acredite, eu vou precisar colocar o meu dedo lá onde passou o cravo. Eu vou pegar minha mão e vou colocar lá no lado aonde transpassou aquela lança. Se eu colocar o dedo e a mão, daí eu vou crer. Aí eu creio, mas se eu não ver isso, eu não creio. Quando Jesus entra naquela casa, onde os discípulos estavam reunidos, qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Ele falou para o Tomé, Tomé, você falou que para crer você tem que botar a mão, o dedo, então põe. Se para você crer você tem que botar a mão, coloque. Você quer colocar a mão aqui, onde a lança passou? Pode pôr. Ou seja, Jesus deixou claro, se para você crer, você tem que ver, então eu te mostro. Eu provo para você. Nós devemos, irmãos, sabe, subir esse degrau na nossa vida. Falar, nós já falamos. Eu acho que assim, o falar de Jesus para a família, para os parentes, isso aí eu acredito que todos vocês algum dia já o fizeram. E é claro que teve validade, porque tudo tem validade. É uma semente que você plantou e vai gerar. Mas para que esse processo seja acelerado, para que as pessoas passem a prestar atenção naquilo que você diz, vá lá, meu irmão, e mostre os sinais. Jesus disse lá em João capítulo 4, se não virdes os sinais, as maravilhas, de maneira nenhuma o crereis. Tem gente que tem dificuldade em crer, irmão. E se a pessoa não vê, como o Faraó, ela tem dificuldade. E o Faraó, mesmo vendo, ainda teve dificuldade.
O Filipe mostrou para esse povo. Vamos ler de novo aqui o verso, mas esse verso é maravilhoso demais, né? Verso 6. Atos, capítulo 8, verso 6. E as multidões, unanimemente, elas prestavam atenção, paravam tudo ao que o Filipe dizia. A palavra de Filipe passou a ser uma regra, uma conduta, uma experiência. E por que eles davam atenção? Porque eles ouviam e viam ali os sinais, as maravilhas que ele, irmãos, que ele fazia. Então vamos fazer esses mesmos sinais. Vamos, através da fé, se deixar ser usado por Deus, para que através de nós a glória de Deus se manifeste. Para orar, irmãos, eu já estou no horário. No mesmo Atos 8, vamos aqui um pouquinho para frente, versículo 12. E aqui eu vou terminar e a gente vai fazer a oração. Vamos louvar uma canção bonita e vamos buscar a Deus. Atos 8, verso 12. Mas, como crescem em Filipe, você veja que eles creram naquilo que o Filipe dizia, eles viram os sinais, eles creram de todo o coração, que lhes pregava. E qual era o sermão que o Filipe pregava? Eram dois. Primeiro sermão, acerca do reino de Deus. Qual era a segunda mensagem? A respeito do nome de Jesus Cristo. Então, eles ouviram as pregações a respeito do reino de Deus, a respeito do nome de Jesus Cristo, e eles creram de tal maneira que se batizavam, né? Tanto homens, como também o que, irmãos? Mulheres. As pessoas, elas foram assistindo as pregações do Filipe, foram crendo nessas pregações, e você veja, eu até vou fazer igual o Filipe, irmãos, eu vou criar 2 mensagens aqui na igreja, se Deus abençoar, ainda essa semana quero pregar. Primeiro, sobre o reino de Deus. Filipe falou, hoje eu vou pregar a respeito do reino de Deus. E você sabe que essa pregação, ela envolve tanto o nosso amanhã, a nossa salvação, mas também o reino de Deus aqui nesse mundo, né? Em forma do seu agir, em forma das suas promessas. Então, primeiro ele começou a falar do reino, e depois ele pregou sobre o nome de Jesus, o poder que há no nome, né? O nome de Jesus que expulsa os demônios, que cura os enfermos, igual declara em Marcos 16, né? Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vão curar enfermos, se alguma coisa mortífera beber, não fará dano algum, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados. Então, usando o nome de Jesus, pregou. O Filipe foi pregando, nome de Jesus, nome de Jesus. E as pessoas creram de tal maneira que tomaram a melhor decisão de suas vidas, passar pelas águas do batismo. Quem crê, for batizado, será salvo. É como se fosse uma equação, né? Crer mais batismo igual a salvação. Toda pessoa que quer ser salva, ela precisa crer. Primeiro é que tem que crer. Pastor, a pessoa já creu. Então, quem creu, ela obrigatoriamente tem que passar pelas águas do batismo. Se ela crer e for batizada, ela vai ser salva. As pessoas criam naquilo que Filipe pregava de tal maneira que decidiram se batizar, decidiram entregar as suas vidas completamente ao Senhor. Não tinha mais reserva, não havia mais plano B. Para eles não havia mais uma outra alternativa. Eles já estavam cientes. É essa palavra que eu ouvi, essa palavra que eu acredito, e se eu tenho que me batizar, eu vou me batizar. E se batizaram, tanto homens como mulheres. E que ao assumirmos hoje, o ministério de Filipe, hoje nós é que vamos ser os Filipes,
né? Você que está me assistindo, você vai ser o Felipe. E você vai falar: Deus, eu quero que esse ministério, ele frutifique na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero pregar sobre o reino de Deus, eu quero falar sobre o nome de Jesus, e ao falar sobre isso, eu quero que pessoas se batizem. Eu quero ver a minha família descendo as águas. Eu quero ver a minha família aceitando a Jesus. E isso de todo o coração, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Fiquem de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar com Deus aqui agora. Vamos se envolver, né, com o Pai, em nome de Cristo Jesus. Buscar a sua glória, o seu poder. E receber em nossa vida o ministério de Filipe. Eu quero ter esse ministério na minha vida. Você quer também? Então é o seu momento.